o Senhor separou para louvor da tua glória, para que através da tua igreja tu manifestes, Senhor, o teu poder no mundo. Senhor, tome em tuas mãos, aleluia, a cada homem, a cada mulher que o Senhor tem levantado, Senhor, neste tempo, aleluia, que se chama hoje, aleluia, para assim fazer a diferença, Senhor, que verdadeiramente, ó Pai, nós possamos ser a luz do mundo, que verdadeiramente nós possamos ser o sal desta terra, que verdadeiramente, Senhor, nós possamos ter a nossa vida, aleluia, em exemplo, em testemunho, Senhor, para que o mundo possa ver em cada um de nós, ó Pai, a tua glória, aleluia, a tua presença, aleluia, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, aleluia, contempla, Senhor, a tua casa, contempla teu povo, contempla a tua igreja, espalhada por todo canto do mundo, meu Pai. Tome em tuas mãos a cada missionário, aleluia, com a sua família, que se encontra, Senhor, aleluia, por toda parte deste mundo, Pai amado. Quantos países ainda precisa ser alcançado, aleluia, pelo poder da tua palavra, Senhor. Meu Senhor da glória, tome em tuas mãos, levanta nesse tempo homens, mulheres, jovens, Senhor, impactados, cheios do teu Espírito Santo, na revelação da tua palavra, meu Pai, para que venha fazer a diferença. Abre o entendimento da tua igreja, abre o entendimento do teu povo, nos dá revelação desses últimos tempos da tua igreja, nos dá estratégia, nos revela a cada dia, Senhor, a maneira, Senhor, que nós devemos nos conduzir ao abrir da nossa boca, Senhor, não falando, mas seja o teu Espírito através do lábio, da boca de cada profeta, de cada homem, de cada mulher, porque os dias são dias difíceis, meu Pai, os dias são dias maus, são dias trabalhosos, Pai amado. Há poder no teu nome, espiritualmente falando, nós estamos atravessando, Pai, aleluia, um processo de frieza espiritual, aleluia, no meio da tua igreja, no meio do teu povo, mas eu creio, meu Pai, que virá um grande avivamento, porque a tua palavra tem sido cumprida a cada dia. Tudo que está acontecendo em volta do mundo é o cumprimento da tua palavra, das escrituras, meu Pai, e eu creio que por qualquer tempo desse virá um grande despertar, nos dá revelação a cada dia, meu Pai, aleluia, diante as lutas, as perseguições, as leis, ó Pai, que são criadas, que são formadas para vir de encontro à tua igreja, de encontro ao teu povo. É tanta coisa, Senhor, que tu venha nos dar a revelação, que tu venha nos dar o entendimento para administrar tudo isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Tu venha nos dar sabedoria do céu para administrar diante de qualquer demanda, diante de qualquer situação, de qualquer lei, ó Deus, constituída pelo homem, através do inimigo da nossa alma, para perseguir teu povo, para perseguir a tua igreja. Senhor, ao abrir da nossa boca, tu nos deu sabedoria, nos deu entendimento daquilo que nós vamos falar, como iremos tratar, como iremos nos proceder, Senhor, que o teu Espírito Santo nos orienta em tudo, em nome do Senhor Jesus, porque sem ti nada podemos fazer, de nós mesmos nós não temos nada. Precisamos da revelação, precisamos da tua graça, precisamos da tua direção, precisamos da tua orientação, em nome do Senhor Jesus. Tu vem assim, Senhor amado, conduzir tua igreja, conduzir teu povo, como tu sempre fizesses, ó Pai,
até chegarmos aonde chegarmos no dia de hoje. Tu tem, ó Deus amado, guardado o teu povo, orientado o teu povo, conduzido o teu povo, em nome do Senhor Jesus. E nós chegamos até os dias de hoje e somos dependentes, ó Pai, no nosso deitar, no nosso levantar, da tua ajuda. Tome tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos aperfeiçoar cada dia mais, para te servir melhor, aleluia, para estarmos, Senhor amado, em prontidão, aleluia, para sermos usados por ti. Abençoa a tua igreja aqui nesse lugar. Tome em tuas mãos esta casa de oração. Toma a escola bíblica dominical, a superintendência, os professores. Tome em tuas mãos, Senhor, aleluia, a oração em doutrina às terça-feira, o culto de círculo de oração às quarta-feira, o culto da família hoje. Toma o ar livre em tuas mãos. Toma as consagração. Toma o culto, ó Pai, de domingo de adoração ao teu nome, o culto de Santa Ceia. Toma tudo que vem envolver a tua igreja, a cada departamento, a liderança. Toma os nossos músicos, toma o ministério de louvor em tuas mãos, tudo que vem envolver a tua obra. Abençoa os dizimistas desta casa, abençoa os ofertantes desta casa. Tem muita coisa ainda para fazer. Somos dependentes, ó Pai, da tua bênção. Toca no coração do povo, abençoa, abra a porta, abençoa a vida financeira do teu povo, aleluia. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, contempla-nos diante de ti, que as tuas boas mãos esteja sobre a nossa vida. Abençoa aqueles que se encontram enfermos no corpo físico, meu Pai, visita, restaura cada um dos teus filhos, dá saúde, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. A tua palavra diz que para a tua pisadura nós fomos sarados, Senhor. Há poder no teu nome, eu creio na tua palavra. Visita, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, a cada um na noite deste dia. Nós te oramos, te agradecemos por tudo. Guarda a tua igreja, guarda teu povo por volta, Senhor, de todo canto desse mundo. É o que eu te peço e te agradeço por tudo, no nome do Senhor Jesus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará. Glorificado e exaltado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Glória a Deus. Vamos orar. O pastor Dario vai estar orando. Amém? E o pastor Jorge vai estar na direção do culto, na orientação do Espírito Santo de Deus. Pastor Dario. A paz do Senhor para a igreja, amém? Vamos orar para iniciarmos nosso culto, amém? Senhor Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença, pedindo perdão por nossos pecados, pensamentos, palavras e obras. Agradecemos por termos chegado à Tua casa, que se chama Casa de Oração, pelo período de oração que o Teu Filho aqui já ministrou. Muito obrigado pela Tua presença, por cada um dos nossos irmãos que tem vindo. Traga na paz e segurança os que estão vindo no caminho do Seu trabalho, da faculdade. Pai, nos dá um culto avivado na Tua presença, que Tu venha receber o nosso melhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Ministra os nossos corações na noite desse dia, que não venhamos sair da mesma maneira da qual nós entramos, mas renovados pela Tua palavra, renovados pela Tua presença, pelo poder do Teu Espírito Santo. Receba a nossa adoração em nome de Jesus, amém. Pode tomar assento em nome de Jesus. A paz do Senhor para a igreja, amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor com o hino da harpa. Glória a Deus. Convido os irmãos a louvar comigo o 28 da nossa harpa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 28. Amém? Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouvi a mensagem de teu bom Jesus,
e tem mais coragem, leva a tua cruz. Deus vai te guiar com suas fortes mãos. Pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Toda a carga por ti Ele quer levar. Alma dolorida, ouve o seu falar. Senda espinhosa, Ele já andou. Morte afrontosa, por ti suportou. Deus vai te guiar com suas fortes mãos. Pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará. Sempre confiando, te libertará. As pisadas segue do teu Salvador. Crendo em Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com suas fortes mãos. Pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouvi a mensagem do teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a tua cruz. Deus vai te guiar com suas fortes mãos. Pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Toda a carga por ti Ele quer levar. Alma dolorida, ouve o seu falar. Senda espinhosa, Ele já andou. Morte afrontosa, por ti suportou. Deus vai te guiar com sua forte mão. Pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará. Sempre confiando, te libertará. As pisadas segue do teu Salvador. Crendo em Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com suas fortes mãos. Pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? 193 de nossa alma. Glória a Jesus. Aleluia. 193.
Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas num dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espere ainda mais um pouquinho e o verá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma.
Virás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espere ainda mais um pouquinho e o verá. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém? Essa é a promessa que nós temos da volta do Senhor Jesus. Eu convido a igreja a ficar de pé. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Glória a Jesus. Logo após o nosso pastor Dari também, louvando o Senhor. Amém, Dari? Glória a Jesus. Eu queria compartilhar um texto da palavra de Deus, do Evangelho de nosso Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 7. Amém? Glória a Deus. Capítulo 7. Uma passagem bem conhecida. A partir do versículo 11, eu vou estar lendo os ímpar, a igreja me ajuda com os pares, amém? Fala sobre a viúva, o filho da viúva de Naim. Diz assim o texto: E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão, a igreja. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. A igreja. E chegando-se tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Todo se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra da circunvizinhança. Amém? Soberano e eterno Deus, graças a Deus pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, sabemos que tu és o Deus da restituição, Deus amado. Tu és um Deus que muda cenário, que muda quadro, Pai. Por isso nós estamos reunidos mais uma vez nesta noite, nesse lugar. É um culto da família, Senhor, intercedendo, Senhor, pelos que nós gostaríamos, ó Pai, que o Senhor fizesse, ó Pai, um mover espiritual na vida de cada um. Senhor, tu és um Deus de propósito. Tu és um Deus que muda a circunstância, Pai. Nós cremos na tua palavra. Ó Deus, que nesta noite não seja diferente. Nós vamos orar, meu Pai. E a tua palavra diz, meu Pai, que a oração de um justo tem muitos seus efeitos. E sabemos que quando nós levantarmos nosso clamor pela nossa família, Pai, sabemos, ó Pai, que tu és poderoso de ir de encontro a cada um deles, aonde eles estiverem, Pai. Que o teu poder se manifesta, salvando, libertando e curando, meu Pai. Mas que tudo seja feito para a glória do teu nome. Assim nós oramos, ó Pai, nesta noite, agradecemos por tudo. No nome de Jesus, a igreja diga amém. Poder tomar assento. Pastor Dari com oportunidade. Depois a nossa irmã Edna também com oportunidade. Amém, irmã Edna? Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja, amém? Sentadinhos mesmo, vamos louvar o nome do Senhor. Vou louvar o Senhor com um hino que é de acordo com a palavra que foi lida na noite desse dia, sobre uma mulher que perdeu tudo, já tinha perdido o marido, perde agora seu filho,
Mas o Senhor, por causa da sua infinita misericórdia e compaixão, traz de volta esse filho. Não é verdade? Aquela mulher não pediu a Jesus, ninguém intercedeu como intercederam pela vida de Jairo, né? Muitos falaram, não, é digno que faça, que Jairo era a pior pessoa. Não, Jairo foi atrás do milagre. Aquela mulher não foi atrás do milagre, ela estava chorando porque perdeu. Mas o Senhor muitas das vezes olha para nós com um olhar de misericórdia, vê quando nós perdemos muitas coisas, e às vezes não temos nem forças para pedir a Ele, mas Ele se compadece por nós. Ele é um sacerdote, aleluia, que se compadece das nossas demandas. Ele vê o nosso choro, vê as nossas lágrimas, vê as nossas fraquezas. Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Se você perdeu algo na noite desse dia, pode ser em qualquer área, espiritual, emocional, material, creia que Deus tem o poder de restituir, aleluia, amém? Louvado é o nome do Senhor. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, aleluia. A restituição pode ser algo impossível como aquela mulher, mas para Deus não há impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Cante junto comigo, os planos que foram embora. Os planos que foram embora, o que era festa e agora não pode pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, aleluia. Pode-se passar os dias, passarem os anos, o Senhor não se esquece das suas promessas. Aquilo que Ele falou há de se cumprir, aleluia. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder do clamor pode ressuscitar. Aleluia. E o tempo que roubado foi, ouve, a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma.
Eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Esse é o nosso Deus que restitui, que olha para minha casa e para tua casa e pode colocar tudo em ordem, como no vale de ossos secos. Tudo pode estar fora do lugar, mas quando o vento soprar, tudo vai voltar ao seu lugar, vai voltar a ter vida, vai se levantar um grande exército. Creia, o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que restitui, como restituiu a Israel. Aleluia! Depois de milhares de anos, voltou a ser uma grande nação, porque é o povo de Deus, é nação escolhida. Você é o Israel de Deus. Creia nisso, em nome de Jesus. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória Aleluia. a Jesus. Amém. Quantos creem que Jesus está nessa noite restituindo algo na sua família? Levanta a mão e dá uma glória para Ele. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Nada está perdido quando nós descansamos no Senhor, ou quando colocamos na mão de Deus, deixando Ele agir a nosso favor. Nós descansamos. A Bíblia fala que nunca se viu, convido se viu um Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. O negócio é esperar com paciência no Senhor e saber que no momento certo a vitória chega. Amém, igreja? Glória a Deus. A Bíblia fala que tudo é possível àquele que crê. E se nós estamos aqui é porque nós cremos no mover de Deus. Nós cremos que o Deus é o mesmo de ontem, hoje, eternamente, que Ele continua operando. Ele só quer que nós coloquemos a nossa fé na sua palavra, ter essa atitude de confiar mesmo, ainda que seja tudo contra a nossa vida. Há uma saída para a nossa vida quando nós descansamos em Deus. Já a nossa irmã Edna, com a oportunidade, em nome de Jesus, glória a Deus. Saúde aos irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos cantar. Espírito Santo, ore por mim, leva para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Aleluia. E todas as bênçãos cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo.
que amam a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Deus abençoe nossa irmã. Nós temos uma visitante hoje aqui, né? Está nos visitando hoje? Visitante? Já viu outra vez? Mas está voltando de novo, está visitando nós aí, né? Acho que uma irmã desse um abraço nela ali, apertasse a mão dela e dissesse para ela: seja bem-vindo em nome de Jesus. Isso. Aperta a mão dela, fala: seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Sinta-se à vontade. Deus tem algo preparado para a sua vida também nesse lugar. Eu não sei, mas toda vez que a gente entra aqui, a gente vem buscar algo. É um propósito. Talvez o seu propósito hoje possa se realizar na sua vida. A sua entrada aqui não foi em vão. Receba nesta noite. Eu não sei o que você precisa, mas Ele sabe, tá bom? Para a glória a Deus. Nós vamos fazer um clamor agora nesse lugar. Eu sei e Deus sabe, mas clame agora, aponte a mão para o seu lar com fé, para Deus quebrar aquela barreira, quebrar aquele impedimento. Se for uma doença, se for uma porta fechada, eu não sei, mas você sabe. A nossa irmã estará orando e você clame também com fé, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, estamos clamando, Senhor. Ó Jesus, socorre-nos, Senhor. Entregamos a nossa família, a nossa casa, Pai, em Tuas mãos. Que Tu venha, Senhor, derramar da Tua graça, Senhor. Ó Jesus, da Tua unção sobre cada um de nós. Pai, os nossos filhos, Senhor. Esposo, esposa, Senhor, vai visitando, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Se tiver alguém enfermo, que Tu venha curar, Senhor. Se tiver alguém, Senhor, aprisionado, que Tu venha libertar, Senhor. Jesus, no nome de Jesus, nós te pedimos a vitória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Ainda de pé, vamos orar pelo nosso dízimo de oferta. Ainda de pé, se coloca de pé. Depois o nosso tecladista Eric estará louvando o Senhor, amém? Soberano e eterno Deus, mais uma vez graça te damos, Senhor, por essa rica oportunidade de entrar na tua casa. Já sabemos, ó Pai, que tudo está em tuas mãos. E sabemos, ó Pai, que Tu és poderoso, meu Pai, como já foi orado, para mudar a situação. Agora recebe nosso dízimo, nossa oferta, Pai amado. Que Tu já conecte, irmão Eric, louvando o Senhor, amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Pode colocar para mim a letra Quando Eu Chorar, da Bruna Carla? Não lembro se é esse o nome. Os irmãos que souberem, por favor, me ajudem a louvar essa noite. Meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Meu Deus, muitos me perguntam onde
até aqui. Tua mão me sustentou. Declare nessa noite: a minha alma que espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Diga, meu Deus. Glória a Deus. Amém? Amém, igreja? Glória a Jesus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus mais uma vez. Queria pedir, passar o nosso pastor para orar pelo diácono Davi, trazer a palavra. A paz do Senhor mais uma vez para a igreja, amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar e o diácono Davi vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações, amém? Querido Deus, nós te rendemos graça por esta noite, no nome do Senhor Jesus, teu Filho amado. Agora, Pai amado, nós oramos, ó Deus, pela vida do teu servo, o diácono Davi. Creio que o Senhor já tem colocado uma palavra no seu coração para cada um de nós que estamos reunidos nesta casa de oração nesta noite. Usa teu filho como instrumento em tuas mãos, como de costume tu tens usado. Te oramos com o coração agradecido e o fazemos esta oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Diácono Davi. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Muito frio. O microfone está até um pouco gelado. Hoje está, de fato, está um dos dias mais frios do ano, não é verdade? Irmãos, quero compartilhar um texto. Foi lido um texto aqui de uma mulher, cantamos sobre uma mulher. Mas eu quero compartilhar um texto aqui do Evangelho de Marcos sobre outra mulher. Hoje o mistério está com as mulheres. Jesus tinha um carinho especial pelas mulheres. As mulheres sempre estavam ao redor de Jesus, não é verdade? Enquanto a sociedade excluía, Jesus acolhia e inseria as mulheres de volta na sociedade. Jesus tinha um carinho especial por elas. Marcos capítulo 5, abra comigo no Evangelho de Marcos capítulo 5, é um texto conhecido, irmãos, vamos ler a partir do verso 24, amém?
Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso do 24 ao 34, 10 versículos apenas para a gente meditar nessa noite. Amém? Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé salvou você, vá em paz e fique livre desse mal. Amém? Pode tomar o assento, irmãos. Eu gosto, sempre dou uns temas para as mensagens. Hoje eu queria pensar sobre o caminho da fé, baseado nesse texto do Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Irmãos, se a gente for ler esse texto em seu contexto, começando lá do verso 21, a gente vai ver que Jesus vai interromper um milagre por um outro milagre, não é verdade? Jesus estava indo atender um pedido de Jairo. Jairo estava com sua filha pronta a morrer. Na verdade, a notícia depois chegou que a sua filha já estava morta. Sua família estava sendo despedaçada ali diante dos seus olhos. Talvez para Jairo, aquela mulher estava atrapalhando os seus planos. Então, a primeira lição que a gente extrai desse texto aqui, quando a gente lê em seu contexto, é que Jesus não faz distinção de pessoas. Jairo era um homem importante para a sociedade. A mulher era uma mulher desprezada pela sociedade. Jairo era bem visto, a mulher não. Talvez para Jairo a mulher era uma pedra no seu caminho, mas para Jesus era uma mulher necessitada, que carecia da sua misericórdia. E aquela mulher vai trazer uma lição importante para Jairo. Vai demonstrar uma fé que talvez ele ainda não tinha. Jairo vai olhar aquela mulher com seus próprios olhos, aquela narrativa sendo contada diante dos seus olhos, vendo a fé daquela mulher, e talvez para ele não havia solução para sua filha. Ao ver o milagre daquela mulher, ele sai dali com uma certeza. Ele sai com a certeza de que Jesus poderia fazer o mesmo que ela fez por ela. Então, a primeira lição, irmãos, quando a gente lê esse texto de maneira completa em seu contexto, é que Jesus não faz distinção de pessoas. Jesus, ele cura aquele bem-sucedido, mas ele também vai curar aquele mais necessitado. Ele liberta o mais necessitado, mas ele tem poder para libertar o mais bem-sucedido. Não há distinção para Jesus. Não existe acaso na trajetória de Jesus. Todos os personagens estão inseridos mediante a mão soberana de Deus. Deus foi colocando as pessoas na frente do seu Filho, pessoas necessitadas, pessoas desprezadas, pessoas bem-sucedidas, mas que precisavam ter um encontro com Jesus. E não foi assim com a gente. Naquele grande dia, quando nós tivemos um encontro com Ele, não foi dessa maneira que Ele nos encontrou. Talvez no nosso pior momento, no momento mais difícil da nossa vida, Ele nos encontrou. Amém? A primeira coisa aqui que nos chama a atenção nesse texto, na vida dessa mulher, é o diagnóstico. E é um diagnóstico que levou à desilusão dela.
Imagina, observa o verso 25, estava ali certa mulher que havia 12 anos, irmãos. São 12 anos de lágrimas. Você tem noção do que é isso? São 12 anos de noite mal dormidas, 12 anos de esperança frustradas, 12 anos de sofrimento. Talvez para ela a sua esperança havia se esgotado. Ela chegou no fim do túnel, não havia solução para aquela mulher. Aos olhos da sociedade não havia solução. Mas talvez ela olhava para dentro de si e também não encontrava. São 12 anos batalhando. E como se não bastasse tudo isso, o texto nos informa que ela buscou todos os meios. Observa o versículo 26. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, só piorava. Não era uma mulher omissa. Nós não estamos diante de uma mulher omissa. Era uma mulher que batalhava durante 12 anos, batalhando pela solução do seu problema. 12 anos buscando a solução do seu problema em nada. 12 anos vivendo com aquele tormento. E talvez a gente tenha entrado aqui nessa noite, não com o problema dessa mulher, mas anos e anos e anos e anos, talvez por uma libertação de um marido, talvez por uma libertação de uma esposa, de um filho. E a gente ora e nada. Talvez a gente não encontre a solução como aquela mulher não encontrava, até que Jesus cruzou o caminho dela. Até aquele dia foi um divisor de águas na vida daquela mulher. Jesus, ele vai pôr fim ao seu sofrimento. A medicina dizia não, Jesus dizia sim. A medicina desenganou, os médicos desenganou aquela mulher, mas Jesus não. Jesus vai tratar daquela mulher. Ele não vai fazer só uma obra física, mas uma obra completa, uma obra espiritual. Ele vai inserir aquela mulher de novo na sociedade. Não é só sobre cura. Não é só sobre cura aqui. É sobre o desprezo da sociedade. É sobre o distanciamento de Jesus. Agora ela vai se aproximar dele. Jesus é o divisor de água, é a resposta na vida daquela mulher. Talvez a vida dela estivesse escorrendo sobre suas mãos, até Jesus entrar na cidade, até Jesus se deparar na frente dela. E o versículo 27 continua: tendo ouvido a fama de Jesus. Isso aqui me intriga, irmãos. Ela não teve um encontro com Jesus, pastor Dario. Ela não viu Jesus operar os milagres. Ela apenas ouviu falar de Jesus. Que fé é essa? Paulo vai dizer isso mais tarde. Lá em Romanos, que a fé vem pelo quê? Ouvir. Ela só ouviu falar de Jesus e foi o suficiente para encher o coração dela de fé. Ela sabia que em Jesus os seus problemas chegariam ao fim. Ela nunca viu Jesus manifestar o seu poder na vida de alguém, mas ela sabia que Jesus seria a solução dos problemas delas. O que ela ouviu produziu fé suficiente em seu coração. E ela não chega de qualquer maneira aos pés de Jesus. Ela chega convicta. Observe o versículo 28. Porque eu dizia, se eu apenas tocar. Enquanto as pessoas queriam ser tocadas por Jesus, ela faz o contrário. Se eu apenas tocar nele, nas suas vestes, eu ficarei curada, eu ficarei sarada. Isso aqui é convicção. Convicção, certeza. E nós temos essa certeza nessa noite. Graças a Deus por isso. Que Jesus é a única solução para a humanidade. Nós proclamamos isso. Jesus é a única solução da nossa vida, da nossa família. Ainda que o mundo despreze a nossa família,
Jesus é a solução. Jesus restaura a nossa família novamente. Glória a Deus. Se eu apenas tocar na roupa dele, ela não chega de qualquer maneira, ela chega com convicção. Às vezes corremos de um lado para o outro, quando na verdade a nossa solução está em Jesus. A fé começa com a consciência da nossa necessidade. E isso nos faz buscar Jesus intensamente. Ela tinha um diagnóstico. O diagnóstico dela levou à desilusão, mas não parou por aí. A desilusão levou aos pés de Jesus. A certeza, a convicção. Somos levados muitas vezes aos pés de Jesus por algum sofrimento, alguma necessidade, não importa. Jesus é a solução da nossa vida. Jesus é a solução da nossa família. Ainda que encontremos barreiras, ainda que encontremos obstáculos, aquela mulher rompeu todas. Havia uma multidão na sua frente, obstáculos, ela rompeu esses obstáculos. E quantas vezes nós colocamos obstáculos? Quantas vezes nós nos enchemos de obstáculos? Hoje não. Hoje eu estou cansado, eu cheguei tarde do trabalho. Hoje não, hoje acordei muito cedo, estou cansado, vou tirar mais um soninho. E vamos colocando obstáculos e obstáculos. E desprezamos a nossa intimidade com Jesus. Colocamos a nossa comunhão com Jesus de lado. Colocamos barreiras e obstáculos a todo instante. Mas essa mulher vai nos ensinar a romper essas barreiras. Nós estamos aprendendo aqui com uma mulher que aos olhos da sociedade é desprezada. Ela nos ensina a romper essas barreiras. Jesus precisa ser a nossa primeira coisa, o primordial na nossa vida. Se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. Aquela mulher chegou com convicção. E o verso 29. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Duas coisas nos chamam a atenção aqui nesses versículos. Primeiro, a cura da mulher foi imediata. Os efeitos poderosos dos milagres são sentidos imediatamente. Aquela mulher imediatamente foi curada. Ela usou a fé dela. Basta uma palavra para Jesus, irmãos. Imagine que todas as coisas, tudo isso aqui que nós estamos vendo, todo esse mundo, esses lugares lindos foram criados com apenas uma palavra. Basta uma palavra para Jesus, não precisa de muita coisa não. É uma palavra, ele manifesta o poder na vida das pessoas. Ele cura com uma palavra, ele liberta com uma palavra. Há um momento em que Jesus decreta um fim no sofrimento do ser humano. Acabou, é hoje. Uma palavra. Aquela mulher foi curada imediatamente. Ela tocou em Jesus com fé. E aqui eu quero extrair mais uma lição. Jesus está disponível para ser tocado. Jesus ainda está disponível para ser tocado. Venha para os cultos, venha para a igreja, mas venha com fé, toque em Jesus. Não venha de qualquer maneira. Ore, dobre os seus joelhos, mas ore com fé. Toque em Jesus, não venha, não ore de qualquer maneira. Ele ainda está disponível para a sua igreja. Além dos efeitos dos milagres serem sentidos na vida da mulher, o verso 30 também nos mostra que Jesus também sentiu. Reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Talvez aquela mulher achasse que ia passar despercebida, mas não. Jesus queria ter um encontro face a face com ela. Não porque Jesus não a conhecesse, porque sabia quem ela era.
mas ele queria ter um encontro, ele queria ouvir da boca daquela mulher, ele queria usar o testemunho daquela mulher no meio da multidão, na vida de Jairo. Observe, Jairo estava vendo todo o discurso, ouvindo todo o diálogo. Ele queria ficar frente a frente. Ele conhece aqueles que tocam em suas vestes. Nós não passamos despercebidos por Jesus. Graças a Deus por isso. Ele tem nos assistido. Ele tem assistido as nossas famílias. Ele tem estado com as nossas famílias. Graças a Deus. Ele é o centro da nossa casa, do nosso lar. Traga Jesus para ser o centro do seu lar, da sua vida, da sua casa. Traga Jesus. Os discípulos responderam, os discípulos não entendendo nada. Verso 31. O Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhando ao redor. Tenta imaginar essa cena. Jesus olhando ao redor, uma multidão esbarrando nele, tocando nele, esbarrando. Imagina essa cena, ele procurando aquela mulher. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, o que ela fez? Ela veio e prostrou-se diante de Jesus. O primeiro ato dela, ela vai se prostrar diante dele, ela vai agradecer. Ela não precisa mais pedir, o milagre já tinha sido feito. Ela vai se prostrar como forma de agradecimento. O ato de prostrar-se diante de Jesus é um reconhecimento de quem Jesus era e do que Ele pode fazer. Precisamos nos prostrar diante dEle. Eu me lembro aqui agora de um testemunho que eu li em um livro. Um homem, há uns séculos atrás, talvez 17, não lembro. George Whitefield, grande pregador. Ele costumava se hospedar nas casas das pessoas quando ele ia pregar em algum lugar. E ele vai pregar em determinado lugar, ele se hospeda na casa de uma família. Pensa numa família correta. Pensa numa família ética. Uma família bem vista pela sociedade. Pensa. Mas aquela família não era cristã. Diz a história que aquela família não era cristã. Aquela família não conhecia Jesus. Embora manifestasse boas obras, mas ela não conhecia Jesus. George Whitefield, ele, a madrugada inteira sendo incomodado pelo Espírito Santo para falar de Jesus, ele não conseguiu devido à hospitalidade que deram a ele. Ele sai daquela casa, mas antes de sair, ele com um anel, ele escreve num vitral a seguinte frase: falta-lhes uma coisa. E ele foi embora. Ele foi embora. Quando aquela mulher, aquela mulher da casa, ela vai limpar o quarto, ela se depara com aquela palavra e a poucos instantes toda aquela família estava prostrada aos pés de Jesus, reconhecendo a sua necessidade. Eles encontraram aquilo que faltava na vida deles. Precisamos voltar a nos prostrar aos pés de Jesus. Precisamos voltar a agradecer a Jesus pelo aquilo que Ele fez em nós, na nossa casa. Graças a Deus, Ele tem sido nosso sustento e graças a Deus, precisamos voltar a nos prostrar diante dEle. A primeira atitude daquela mulher, se prostrar. Mas agora ela vai testemunhar sua história para Jesus, ela não se prostra. Olha o verso 33, então a mulher amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. A mulher com o coração cheio de gratidão, agora ela vai contar a sua história para Jesus. Ela vai contar a sua solução, a solução que ela teve para Jesus. Agora eu imagino
Quantas e quantas vezes aquela mulher contou o seu problema para pessoas que não poderiam resolver? Quantas vezes eu imagino que ela está recontando a sua história aqui novamente. Talvez ela esteja até cansada de recontar a sua história. Ela só se encontrava com portas fechadas e não. Agora ela está contando a sua história para a única pessoa que tem o poder de mudar quadros. Ela está contando a sua história para Jesus. Não é para as pessoas que nós devemos contar os nossos problemas. Às vezes Deus até usa pessoas, mas Ele precisa ouvir da nossa boca qual é a nossa maior necessidade. Ele quer ouvir da nossa boca. Jesus não quer ouvir a nossa necessidade dos outros. É sempre bom ouvir, ter orações das pessoas, é sempre bom. É sempre bom alguém orar por a gente, é sempre bom, é muito bom. Mas Ele precisa ouvir da boca: Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu necessito disso. Senhor, a minha família precisa disso, ajuda a minha família, Senhor. Senhor, liberta aquele filho, liberta meu pai. Ele precisa ouvir da nossa boca. Aquela mulher agora está declarando para Jesus. Ele está contando a sua história para Jesus, irmãos. Verso 34. Então Jesus lhe disse, olha o desfecho dessa história. Então Jesus lhe disse: filha, agora não é mais uma anônima, agora não é mais uma desconhecida, não é mais uma qualquer uma. Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Jesus está fazendo uma obra completa na vida dessa mulher. Não era só sobre cura. Agora ela é filha. Agora ele olha para aquela mulher e não vê mais qualquer uma. Ele não enxerga aquela mulher como a sociedade enxergava aquela mulher. Agora ela é uma filha. Ela está sendo inserida na comunidade de fé. Jesus não está só salvando fisicamente, mas Ele está salvando espiritualmente. Jesus está trabalhando na maior necessidade daquela mulher, ainda que ela passe por 12 anos de desilusão e de tormenta. Ele está trabalhando na maior necessidade dela. Ele vai dizer: filha, a sua fé salvou você. E agora ele muda o quadro dela. O que ele diz? Vá em paz. O tormento acabou. Agora daqui para frente é paz. Você terá uma vida de paz. A sua família terá uma vida de paz. Graças a Deus. Fique livre desse mal de uma vez por todas. A ideia aqui é de uma vez por todas. A mulher estava completamente curada. Mas aí a gente entra no verso 35, aqui eu encerro, que a gente não leu. O verso 35, ele retoma a história de Jairo. Agora você observe Jairo ouvindo tudo aquilo lá. Eu tentei me colocar na cena. Imagine Jairo diante dos olhos dele. Olha a notícia que chega para Jairo, enquanto Jesus ainda falava, Jesus ainda estava tratando dela. Chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: sua filha já morreu, acabou. Por que você ainda incomoda o mestre? Só que aquelas pessoas não sabiam que Jesus tinha poder para ressuscitar também. Jesus, ele cura, salva, liberta. Ele tem poder para qualquer coisa, irmãos. O seu poder é ilimitado. Não existe barreiras no poder de Jesus. Jesus vai usar aquela mulher para ensinar, vai mostrar para Jairo que ele pode todas as coisas. Jesus usou uma fé de uma desconhecida para mostrar ao conhecido de todos quem tem total autoridade sobre todas as coisas. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite desiludido.
Talvez você tenha entrado nessa noite aqui dizendo: ah, Davi, você está falando isso, mas você não sabe meu problema. Mas não é para mim. Não é para mim que vocês precisam contar. Vocês precisam abrir a boca. Abrir a boca e falar para Jesus. Ele só está esperando isso. Talvez o seu milagre ainda não chegou porque você vai colocando barreiras e barreiras e barreiras. Você é um inconstante. Talvez você esteja sem força. Mas ainda que sem forças, irmãos, nem que seja por 3, 4 minutos, se prostre diante de Jesus. A gente sempre fala uma coisa aqui, já virou costume nosso: se Deus não fizer, já virou costume nosso. Não é verdade? Existem coisas que estão fora do nosso alcance. É uma grande verdade isso, irmãos. Nós testemunhamos pessoas, irmãos nossos aqui desiludidos, médicos dando 5 dias de vida. Até mesmo a gente olhava assim, acabou. Parecia que não tem saída. Até mesmo a gente, cristãos, crentes, que professamos a fé em Jesus, olhamos, não tem saída mais. Mas aí Jesus é especialista em mudar quadros. E graças a Deus, nós podemos testemunhar curas e libertações aqui no nosso meio. Aquela mulher, ela vai testemunhar não só para Jesus seu problema, mas ela vai testemunhar para os outros. A multidão está vendo aquela mulher sendo curada, sendo restaurada na sociedade. E é assim que Deus vai fazer conosco. Amém? É assim que Deus faz e vai continuar fazendo. Graças a Deus. Eu quero terminar com uma oração. Vamos orar? Vamos orar nessa noite? Vamos orar? Deus amado, nós queremos entregar a nossa vida nas suas mãos, Senhor. Assim como o Senhor fez com aquela mulher, faça conosco, Pai. Ainda que as pessoas olhem e digam que não há solução, nós cremos que existe solução sim. Nós cremos que Jesus entrou na nossa vida, cruzou o nosso caminho e não foi por acaso. Ele cruzou o nosso caminho para nos transformar de uma vez por todas. Por isso nós te entregamos a nossa vida, entregamos a nossa família. Vai de encontro com aqueles que necessitam, Pai, aqueles que precisam de uma cura, aqueles que precisam de uma libertação, e que nós possamos testemunhar às pessoas aquilo que o Senhor fez na nossa vida, em nome de Jesus. Toma a sua igreja nas tuas mãos, em nome de Jesus. Irmãos, saia com essa certeza: Deus pode todas as coisas, o poder dele é ilimitado. Entregue o seu problema, entregue tudo nas mãos deles. Amém? Que Deus abençoe a sua igreja. Mais uma vez a paz do Senhor. Toma assento em nome de Jesus. Eu estarei passando o nosso pastor. Eu costumo dizer, pastor, que Deus não despede ninguém de mãos vazias, pastor. Deus não despede ninguém de mão vazia. E eu creio que ninguém está sendo de mão vazia aqui nessa noite. Que essa palavra abençoada do nosso diácono aí, uma palavra abençoada. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Nosso pastor. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, nós vamos orar, agradecer a Deus por esta noite, né? Por esta palavra. Amém? Parece até que não é diferente dos nossos dias, né? Mas parece que os discípulos que ali estavam com Jesus não estavam sintonizados, amém? Em alinhamento com Jesus, porque não tinha percepção espiritual do que estava acontecendo. Tem um versículo muito interessante da Bíblia, né? Que Jesus estava indo com os discípulos e de repente ele para e faz uma seguinte pergunta: que dizem os homens que eu sou? Jesus talvez preocupado, né? O que é que andam falando a respeito da minha pessoa? E o Senhor pergunta aos discípulos.
E eles ficaram meio assim. Eles disseram: bom, uns dizem que tu és o João Batista, ou seja, João Batista morreu, o espírito dele está contigo, né? Não diz que tu és o João Batista, outro diz que tu és Elias, e tem um que diz aí que tu és um profeta, que tu és um profeta. E Jesus pergunta aos discípulos: e vós? E vocês, o que diz que eu sou? E ficou todo mundo meio assim, né? Aí um tomou a palavra, que era Pedro, que sempre ele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Nós devemos ter a nossa vida assim na presença de Deus, irmãos. Verdadeiramente crer que Ele é o nosso Cristo, Ele é o Senhor que morreu na cruz para nos salvar. O nosso nome está escrito no livro da vida. E quando aqui tudo acabar, nós estaremos para sempre com Ele, porque Ele foi preparar um lugar para que todos nós possamos estar para sempre com Ele. Amém? Essa é a convicção, essa é a nossa fé, que aqui é só uma questão de tempo. Daqui a pouco esse tempo que Ele nos deu de passar nessa terra vai acabar.